Jesus como nosso modelo, tá? Vamos falar um pouco sobre essa epístola aqui. Eu gostaria de convidá-los a começar a leitura do versículo 1 de Tiago, capítulo 1. Então diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Observem que ele faz sempre, assim como o apóstolo Paulo, a distinção de Cristo e Deus. Ele vai dizer o seguinte: ele vai falar que ele é servo de Deus, ele, Tiago, é servo de Deus, e aí ele coloca do Senhor Jesus Cristo. Por que ele faz isso? Porque os apóstolos tinham algo muito bem definido. Eles tinham o discernimento de que Deus é Pai e Jesus é o Senhor. Tá? Bendito seja, o apóstolo Paulo diz, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você tem essa apresentação contínua nas epístolas, apresentando Deus como Pai e Jesus como Senhor. Tá bom? Depois a gente vai falar sobre a diferença, o que é ser Senhor e o que é ser Pai. Tá? Depois a gente fala mais sobre isso. Mas a princípio, nós estamos aqui entendendo que por que ele faz a apresentação com essa distinção. Tá? Entendendo que ele sempre faz isso. Ele fala que é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele está escrevendo, ele está falando a quem ele está escrevendo. Observe que ele vai dizer que ele escreve às 12 tribos que se encontram na dispersão. O que significa isso, gente? As 12 tribos que se encontram na dispersão. Está falando das tribos de Israel. Então você vai ter uma epístola direcionada a Israel que está dispersa. Tudo bem? Então aqui, para quem ele está escrevendo? Ele está escrevendo para os gentios? Não, ele está escrevendo para os judeus. A exemplo do autor de Hebreus, que faz a mesma coisa. O autor de Hebreus escreve para a comunidade judaica, digamos assim, né? Para as 12 tribos de Israel. Aqui, Tiago está falando, está escrevendo para as 12 tribos que estão dispersas. Lembrando que todas as vezes que nós escrevemos algo direcionado a alguém, nós temos o objetivo de comunicar alguma coisa para aquela pessoa ali. Então veja só, o mais óbvio seja o que estou falando, é importante a gente entender isso, porque na prática a gente não entende. A gente não entende, por exemplo, que Tiago foi direcionado para os judeus. Mas aí vem cá, por que ela está na mão dos gentios? Porque nós entendemos que as verdades ditas ao povo de Israel naquela época, por Tiago, elas são importantes para a igreja do Senhor Jesus. Tiago foi o último livro a fazer parte do cânon sagrado. Então eles ficaram numa discussão teológica muito grande, se iriam ou não inserir Tiago na Bíblia. Por fim, eles entenderam que era importante que essa epístola fizesse parte do cânon sagrado, e ele foi inserido. E graças a Deus realmente foi inserido, porque esse texto ele é edificante na igreja e contém verdades reveladoras. O grande problema de Tiago, por isso ele demorou tanto para entrar no cânon, ou seja, na escritura sagrada, é porque aparentemente Tiago se opõe na doutrina a Paulo. Então, para não haver contradição, para não haver briga, os autores ficaram discutindo se colocariam ou não, porque aparentemente Tiago se opõe à teologia de Paulo. É uma outra teologia. Por exemplo, uma teologia que você vai ter de confusão, entre aspas, seria a teologia da justificação.
o apóstolo Paulo bate veementemente na ideia de que nós somos justificados pela fé. E essa tem sido uma verdade pregada pelos pastores e absorvida pela igreja. Então você vê muitos irmãos falando, porque eu sou justificado pela fé. Tiago diz que não. Tiago diz que nós não somos justificados somente pela fé, mas também pelas obras. Olha só, aí gera confusão, né? E aí, eu sou justificado pela fé ou sou justificado pela fé e pelas obras? Então você tem esses pontos que aparentemente são contraditórios e que vão gerar polêmica na igreja. Por isso eles ficavam nessa discussão. Põe. E cabe a nós, réis mortais, entender o que na verdade Deus está dizendo através desses apóstolos para nós. Então vamos lá, vamos mergulhar nas revelações de Tiago, que o Espírito de Deus trouxe no meio desse apóstolo para os nossos dias. Então por isso ele vai escrever as 12 tribos. Verso 2: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Primeira coisa que o apóstolo então orienta a esses irmãos que estão dispersos: lembrem-se, eles estão dispersos por causa da perseguição. Os judeus foram perseguidos e sofreram a dispersão. Então o que o apóstolo está falando para eles? Olha, saibam de uma coisa, meus irmãos, vocês estão dispersos por causa de Cristo, por causa do Evangelho do Senhor Jesus. As 12 tribos, embora não diretamente, houve uma perseguição a Israel, mas o que acontece? Por parte de Roma, mas mesmo assim, mas isso em decorrência da aliança. Então o apóstolo Tiago está deixando bem claro aqui, falando: olha, tenham alegria ao passardes por provações, passem por lutas com alegria. Aliás, deixa eu até explicar isso melhor ainda, para que a gente entenda o que Tiago está dizendo. Tiago não está falando assim: fiquem consolados alegremente com a tribulação, porque às vezes a gente interpreta isso, eu vou passar pela tribulação, então eu vou me conformar com ela e vou me alegrar por isso. Não, ele está falando o seguinte: quando você passar pela tribulação, tenha profunda alegria, prazer nisso, alegre o coração ao passar pela provação. Essa palavra provação no grego, ela significa prova, teste. Então quando você tiver um teste, alegre-se. Por quê? Porque quando você estiver passando pela provação, diz o verso 3, você saiba que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O que ele está dizendo é que a provação é o instrumento qualificador ou de avaliação qualificadora, da fé. Como é que eu sei que a minha fé está uma fé firme, forte? É por causa da provação. Como é que eu sei que eu tenho fé em Deus? Por causa da provação. Você não sabe que tem fé em Deus porque está na igreja no domingo. Você não sabe que tem fé em Deus porque lê a sua Bíblia e ora. Você só sabe que você tem fé em Deus por causa da provação. E quem tem provação está sendo experimentado na sua fé. É assim que a gente deve encarar a provação. Não como: ai, Deus me abandonou. Tem gente que vai passar pela provação e fala assim: Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus não quer saber de mim, eu sou mesmo um maldito, um amaldiçoado, deve ser maldição hereditária, O pastor tem que quebrar essa maldição, vou lá pedir para ele orar, pastor, não me conformo com isso, tem alguma coisa errada. Não, a provação é para o exercício da minha fé. Agora tem um detalhe: o que é a minha fé? Porque Tiago, assim como o apóstolo Paulo, eles vão bater no mesmo cerne: a nossa fé. O que é fé?
Fé, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é pensar positivamente. Porque tem muita gente que pensa que fé é isso, né? Eu vou pensar positivamente. Eu estou pela aprovação. Não, mas eu vou vencer. Vou vencer, vou vencer, vou vencer. Isso não é fé. Não é o quanto você diz que vai vencer. Não é o quão animado você está para vencer aquela tribulação. Isso não é fé. Isso é ânimo, tá? Isso é ânimo. Então, se fé não é pensar positivamente, não é a animação passar pela aprovação, o que é a fé? Bem, essa palavra fé, ela no grego, assim como no hebraico, tem o mesmo sentido. Ela significa, ela fala de convicção da verdade. E ela vai dizer sobre fidelidade. Então, ela tem a ver com obediência. Quem é que tem fé? É quem obedece. Então, como é que eu sei que eu estou vencendo na tribulação? Que eu tenho fé? É quando, em meio à provação, à tribulação, eu ajo conforme a palavra de Deus e não conforme os meus instintos de estímulo, mas é pela minha fidelidade. Senhor, a tua palavra afirma isso, assim eu vou viver. Mas está passando essa situação difícil, está se opondo, dá vontade de largar tudo e sair correndo, né? Não, eu não vou fazer isso, eu vou viver conforme a tua palavra. Não vou abrir mão da palavra do Senhor. E é assim, ficar firme na palavra de Deus. É assim que a fé vai sendo confirmada, ok? E aí ele vai dizer que a sua fé, uma vez confirmada, ela vai gerar algo. O que a fé vai produzir? O que a sua fidelidade produz em meio à tribulação, à provação? Perseverança. Então a fé é mãe, é a mãe da perseverança. Vamos ver algumas coisas interessantes aqui, hein? Continuando, ele fala assim: a perseverança, ela deve ter ação completa, óbvio, porque se você não tiver ação completa, não é perseverança, né? Então a única forma de eu entender que eu sou perseverante é quando eu chego ao fim da tribulação, da provação com fé. Cheguei ao fim da provação com fé, aí eu me torno uma pessoa não somente com fé, mas também perseverante, né? Aí sim você pode dizer: não desisto nunca, sou brasileiro, né? Para que sejais perfeitos e íntegros. O que mais? Em nada deficientes. Então deixa eu explicar isso aqui. A gente quer uma igreja perfeita. A gente está procurando a perfeição. Nós estamos lutando espiritualmente pela nossa vida. Muito bem. Então, para a gente chegar nisso aqui, a gente ser perfeito e íntegro, nós precisamos ser o quê? Perseverantes. O que a gente tem comprado como deficiência na igreja hoje? As pessoas não são perseverantes na fé. Um dia está na igreja, outro dia não está, um dia está, outro dia não está. Um dia você fala, uma vez eu estava andando na rua, aí encontrei um irmão que era recente na igreja e tal. Aí eu vi na rua e falei: meu amado, paz do Senhor. Aí ele ficou sem graça. Aí falou: oi, tudo bom? Porque você vê quando a pessoa está desviada, ela não consegue nem saber com a paz, né? Simples. Estou desejando paz para você, porque você não pode retribuir. Oi, tudo bom? O que está acontecendo com você? Não, é porque eu larguei a igreja. Eu falei: mas você estava ontem, por que você não? Entende? Então, a fé ela é muito volúvel, porque a pessoa não é perseverante. O que a gente precisa ter? Crentes perseverantes. Perseverante, gente que lute pela obra de Deus, pela causa do reino de Deus, que lute pela palavra de Deus, que persista na palavra. É esse pessoal que vai revelar que crê, e é esse pessoal
que tem o instrumento necessário para se tornar o quê? Perfeito e íntegro, em nada deficientes. Ah, mas é possível a gente ter uma igreja perfeita? É, se a gente tiver pessoas perfeitas. Mas, gente, a gente tem que entender o que a palavra de Deus está falando. Concorda comigo? A Bíblia diz? Diz, então eu creio. Então a gente pode ter gente perfeita. Qual é o caminho? Perseverança. Como ter perseverança? Fé. Como é ter fé? Palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então a palavra produz no meu coração força para obedecer. E obediência vai gerar, é a minha fé, né? Que vai gerar perseverança. Verso 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria. Agora entenda, é muito perigoso a teologia que nós fazemos na igreja. Que nós não fazemos de culpa. Porque às vezes o pastor, e não é culpa de pastor, agora deixa eu liberar os pastores dessa situação, né? Porque nós muitas vezes vamos pregar meia hora. Não dá para você ler um capítulo inteiro do livro, 2 capítulos. Entende? Você pode até ler, mas eu duvido você conseguir explicar, porque não dá para você fazê-lo em meia hora. Então, aí os pastores são forçados a ler um versículo bíblico, a ler 2 versículos, para poder explicar, se deter naqueles versículos ali e poder passar a mensagem que ele está precisando direcionar pelo Espírito Santo para passar. Só que o que acontece? Com isso, a igreja vai recebendo teologia fracionada. E quantos de nós estamos cansados de ouvir esse versículo isoladamente? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e ser-lhe-á concedido. Aí a gente fala, tá vendo? Você está precisando de sabedoria, irmão, para tomar uma decisão? Peça a Deus. Mas esse texto não está solto. Tiago não falou assim do nada. Ele está falando dentro de um contexto. Tem um contexto para a gente entender quando é que eu posso pedir sabedoria. Não é para saber se você vai comprar aquele Onix para cá, Marcos. Se você vai comprar o vermelho ou se você vai comprar o marronzinho. Senhor, me dá sabedoria para acertar o bolso dela. Não é esse tipo de sabedoria que a Bíblia pede, que a Bíblia está falando aqui. Essa sabedoria é a sabedoria provinda da provação. Disso aqui, ó. Ele está falando que eu tenho fé, vai gerar perseverança, e em meio à dificuldade, você tem que pedir o que a Deus? Sabedoria. Em meio à luta, em meio ao teste, peça a Deus a sabedoria, que Ele lhe dará sabedoria para vencer a tribulação. Ele vai conceder aos seus. Lembrem-se, Ele está falando aos judeus que passaram pela dispersão. Verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Então aqui ele está falando, peça com fé. Por que com fé? Porque essa fé, ela é uma obediência e ela é uma ação de acreditar na palavra de Deus. Então obedece quem crê na palavra. Concorda comigo? Quem é que vai obedecer, senão aquele que crê? Então, em tese é isso. Embora Israel chegou um tempo que estava obedecendo sem fé, sem crer, né? Mas precisa você obedecer crendo. Então, o que acontece? Quando você obedece crendo, você está disposto a obedecer, peça a Deus que Ele vai conceder. Peça com fé, sem duvidar, sem pestanejar. Porque às vezes a gente pede algo para Deus e está fora do contexto da vontade de Deus. E aí, gente, aí começa a gerar um monte de problema para a gente. Deus não responde a minha oração, Deus não está fazendo tal coisa. Não, toda fé precisa ser resultado da palavra de Deus operando em mim. Isso é importante que eu estou falando para vocês, porque o que acontece? A gente acha que Deus é obrigado a conceder a nós o que nós pedimos pela fé. Deus não tem responsabilidade de responder a sua oração. Deus, em nenhum momento na Bíblia,
tem compromisso ou assume um compromisso de responder a sua oração. Nunca. Nunca, pastor, mas a Bíblia diz lá, Jesus mesmo falou, se nós pedirmos em seu nome, Ele fará. Mas tem que ser em seu nome. Entende? Olha o critério, porque às vezes a gente abandona. É em nome de Jesus. Então é por isso que eu preciso entender que eu já expliquei isso para vocês. O que é pedir em nome de Jesus? Não é fechar o olho e falar em nome de Jesus, eu me aproprio da minha bênção. Não. O que é em nome de Jesus? É quando você vive conforme, ou você faz a oração conforme a vontade de Cristo. Nós precisamos entender que a nossa oração tem que estar nivelada com a vontade de Cristo, casada com a vontade de Cristo. Ou seja, quando eu oro, eu tenho que entender que eu sou uma espécie de Cristo, ou eu sou o representante de Cristo naquele momento. E quando eu me torno representante de Cristo na oração, eu tenho que orar o que Jesus oraria. Por isso eu tenho que entender qual é a vontade de Jesus. Eu tenho que anular a minha. Aliás, gente, o Evangelho de Jesus necessariamente é a anulação da minha vontade. A gente está pensando sobre isso, né? É a anulação da minha vontade. O tempo inteiro a Bíblia vai trabalhar em cima disso. Quando Deus me dá o poder da oração, Ele não me dá o poder da oração para eu orar o que eu quero. Porque tem crente que acha que é isso. Opa, tem o poder da oração, agora é só orar que Deus vai fazer. Não, não é isso. Deus vai fazer conforme a vontade dEle. É por isso que muitas vezes a gente ora e não recebe. A gente vai falar sobre isso aqui. Mas o que acontece? A oração, ela é um instrumento para a realização da vontade de Deus e não da minha vontade. Deus não me deu oração para realizar minhas vontades. Você quer realizar suas vontades? Ache um gênio da lâmpada, né? Porque Deus não é gênio da lâmpada, e a gente quer tratar Deus como gênio da lâmpada. Senhor, aqui estou usando a minha fé, eu quero minha bênção, surgiu, aleluia. Não é assim. A oração é um instrumento de realização da vontade de Deus. Portanto, quando eu vou orar, eu não posso orar conforme a minha vontade, mas conforme a vontade de Cristo. É isso que é orar em nome de Jesus. Eu estou orando em nome dEle, representando-o. Eu estou orando como se Ele estivesse aqui agora orando. Aliás, é por isso que Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha o que é fé. É entender que quando eu fecho os meus olhos, naquele momento, Cristo está comigo, me direcionando nessa oração. Porque eu não sei orar como convém. Entende? Mas você ora assim? Ou você ora pensando em você, deixa eu ver minha listinha de pedidos de hoje, né? Senhor, eu quero orar conforme a tua vontade. Coloca em meu coração aquilo que eu preciso interceder, porque eu não sei orar como convém. Senhor, eu me prostro agora de joelho para orar em nome de Jesus. O que está palpitando no coração de Cristo? O que está incomodando a obra de Cristo? Senhor, agora eu quero apresentar diante do Senhor. Quero apresentar isso. Essa é a necessidade do corpo. Essa é a necessidade que eu apresento em nome de Jesus. E aí, irmãos, você pode ter certeza que se você ora em nome de Jesus, representando Jesus, tudo o que você orar, Deus vai responder. Entende? Pressão minha ou eu vi mão levantada? Carlinhos. Isso a gente consegue ver lá na oração do Pai Nosso. Quando os discípulos pedem para que eles ensinem a orar, né? Ele coloca aquela questão: seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então, quer dizer, quando ele nos ensina a orar, ele está mostrando que o importante é que o que eu falar aqui esteja em consonância com o que está no céu. Exatamente. Você falou de aproveitando aqui, o Carlos falou, eu tinha aberto aqui, o Carlos. Você não revelou. Não, mas o que eu estava lendo aqui, exatamente sobre a oração do Pai Nosso. E o que me chamou a atenção, eu quero saber se eu. Até comentei com eles antes na hora, se
foi um entendimento errado. Diz aqui, vou até ler aqui os outros situados. Jesus explicou sobre a oração do Pai Nosso e tal ali, e falou sobre aquela situação que o companheiro chega lá de madrugada pedindo pão para o outro, porque acabou de receber visitas. É capaz de vocês estarem se lembrando sobre esse contexto. Chega lá, insistiu até que ele abriu a porta e falou: então tá bom, vou te dar aqui, porque senão você não vai me deixar dormir com os meus filhos aqui. Né? Aí, a partir do versículo 9 diz assim: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir, aí tem colchete, pão lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Na hora que eu li aqui, eu pensei, gente, a gente usa esse versículo aqui para justificar tudo quanto é pedido a Deus. Me parece aqui que Deus está falando do Espírito Santo a Deus. Parece que a palavra é isso mesmo. É isso então, assim, é algo espiritual, não é o ônibus da Cal, né? Exatamente. Quem vai dar o ônibus da Cal? O ônibus da Cal é o barquinho. Aí, pastor, a gente vai pensar mesmo, agora no contexto já lá atrás do Velho Testamento, uma das coisas mais importantes para o povo de Israel era a presença de Deus no meio do arraial. Né? Então a gente vê que ele sempre preocupava. Então, uma das orações que a gente vê muito que Davi fazendo é: não se aparte de mim o teu espírito. Né? Então, porque com base nisso, com base na presença de Deus, as demais coisas eram acrescentadas. Então, eu creio também que isso hoje, inverteu com essa teologia de prosperidade, essa teologia de sanguessuga, né? De dar. Então, hoje a gente fica muito preocupado, pega os versículos para encaixar de acordo com as nossas vontades, no que nós precisamos, e não no que Deus quer que nós tenhamos, ou melhor, tenhamos não, no que Deus quer que nós sejamos. Porque, não sei se você lembra daquela coisa que você me disse uma vez, o ser é mais importante do que o ter. E aí, como sendo, eu venho a ter, mas tendo nunca sou. Geralmente nunca. É isso aí. Muito interessante. Esse é o princípio. Então, o que acontece? Ele está falando do verso 6 agora. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante ao de uma mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do céu alguma coisa. Homem dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Está vendo? Uma hora está firme na fé, outra hora não está. Irmão, verso 9. Porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, a sua flor cai, desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Era bem usado naquela época a forma poética para poder situar-se uma situação, chamar a atenção de algum aspecto bíblico que o autor estava querendo dar. Né? Então, quando havia uma importância no assunto, o autor geralmente ele floreava o assunto, ele jogava algo poético, como esse texto. Ele vai fazer uma comparação poética, ele vai usar aqui a natureza, a criação, ele vai usar a flor da erva para chamar a atenção do ânimo dobre, para repreender o ânimo dobre. Então ele está dizendo que aquele homem, ele falando assim como o verso 11, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca, a sua flor cai, desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então ele está dizendo que, por que ele está colocando a situação de rico aqui?
Porque o rico é o que sustenta a sua vida. É aquele que é autossuficiente, que o que ele quer, o que ele precisa e o que deseja, ele compra, ele adquire, ele tem. O rico é esse, é aquele que não tem necessidade de nada. Mas ainda, de acordo com a Bíblia, o rico não é só aquele que compra, é aquele que não dá, é aquele que não doa. Você não precisa ter tudo, basta você não dar o que você tem, basta você não repartir o que ganha. Se você não reparte o que ganha, vamos dizer que você ganha um salário mínimo, e você não reparte o que você ganha, a Bíblia te chama de rico. Por quê? Porque você pega a riqueza só para você e não reparte com ninguém. A Bíblia diz que esse é o rico, e esse é mais do que rico. Embora ele não seja rico, como a gente, dentro do nosso conceito de riqueza, mas ele é o quê? Ele tem um princípio da riqueza em si. É porque esse princípio de riqueza que Jesus bate em cima. Por isso ele fala que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Quando ele está falando de rico ali, ele não está estabelecendo um padrão. Ele está dizendo do espírito de riqueza que a pessoa tem. Então, por exemplo, tem gente que fala assim: ah não, eu ganho um salário mínimo, não sou rico, então para mim é fácil ficar no reino dos céus. Não, é tão difícil quanto quem ganha, sei lá, 1000 salários mínimos e ainda assim não reparte nada com o que tem com ninguém. Entendeu? Porque o segredo é repartirmos o que temos. É por isso que o dízimo e a oferta estão presentes na igreja o tempo inteiro. Não só na igreja, a partir de Cristo, mas antes mesmo na comunidade de Israel. Deus sempre vai trabalhar isso com o povo de Israel. Sempre vai trabalhar o dízimo e a oferta. Por quê? Você precisa entender que o que você ganha, não interessa o quanto, ele precisa ser repartido. Porque se você não reparte, você é um rico, você é um egoísta. Entende? Essa é uma luta contínua que a igreja tem. Isso é uma luta contínua. Porque repartir não é para qualquer um, somente para a igreja do Senhor Jesus. A gente precisa entender esse princípio. Repartir o que ganha. O que eu tenho feito com o que eu ganho? Ah, mas não dá por causa da minha dívida. Você está comendo toda a semente. Paulo vai dizer que Deus te dá a semente para que você possa aumentar a sementeira. Repartir o que tem para que a sua sementeira seja aumentada. Ou seja, qual é o princípio de prosperidade financeira na Bíblia? Reparta o que você tem. Porque quando você reparte, Deus entende o seu coração. E aí Ele vai aumentando os seus recursos para que você continue repartindo. Você está entendendo? Olha só. Quando eu me encaixo na vontade de Deus, a tendência é prosperar. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Entende? Só que eu não posso fazer do repartir o segredo para crescer, porque aí eu tirei o foco no outro e coloquei em mim. Aí o outro vai ser, na verdade, um objeto do meu desejo. Eu vou dar para ele só para poder crescer mais, só para ter mais. Toma aqui, toma. Eu quero ter mais. Quem é o objetivo? Qual é o objetivo pelo qual eu estou atuando? É o amor ao próximo ou a mim mesmo? Então, aí é vedado. E é um perigo, porque muitas vezes os pastores falam exatamente isso. Quanto mais você dá, mais você recebe. Aí se você der 10, você vai receber 100 vezes mais. Doe a sua semente agora para que você possa receber 100 vezes mais. Aí a pessoa, ele pegou um princípio da verdade, porém ele fez o quê? Deturpou, gente. Esse foi o princípio de Satanás. Satanás pegou a verdade de Deus no deserto e ele jogou a palavra de Deus para Jesus deturpada. Então a gente tem que tomar cuidado, porque há princípios satânicos numa verdade bíblica. Então você pode estar falando um texto bíblico, porém deturpadamente. E é o que acontece muitas vezes. A gente tem que entender que entregar o bem, repartir o que nós temos com o outro, não é porque nós vamos prosperar. Eu vou entregar porque eu amo o próximo. E quando Deus olha isso, Ele fala: bem, já que você ama tanto o próximo, eu vou fazer você aumentar os seus recursos para que você possa potencializar o seu amor ao próximo. Entende? Olha só, a ideia é potencialização do amor. Então eu vou aumentar a minha semente, meus recursos, para amar mais gente ainda, para poder continuar investindo mais gente ainda, porque eu amo o próximo. É assim que o reino de Deus funciona. E você pode ter certeza que aquele que compartilha, que reparte o que tem, certamente vai prosperar nos seus recursos
para que continue repartindo com mais gente, amando mais gente. Esse deve ser o nosso coração. Carlinhos? Esse nome dele está no bom livro, Princípios Satânicos Cibernéticos Bíblicos. É verdade, verdade. Já guarda, hein? Não, você não. Ah, para mim? Você tem o conhecimento. Verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Pois, hein? Isso aqui vai ou não vai contra, entre aspas, algo que você conhece de salvação? Porque se eu perguntar para você, deixa eu pedir licença para vocês para tirar esse colete, senão eu vou derreter. A minha esposa não quer que eu emagreça. Então o que acontece? Porque se eu perguntar para você assim, como que você é salvo? Você vai dizer como? Vai dizer o quê? Salvo pela fé. Pela fé. O que é fé? Eu acredito em Jesus. Acabou. Tá bom, você está salvo? Como é que você tem certeza? Porque eu creio em Jesus. Tem gente lá fora também que acredita em Jesus, ele está salvo. Aí a gente fala, não, ele não. Eu estou. Por que ele não está? Porque ele tem pecado, eu não tenho. Então você está sendo salvo. E olha, ele não vem na minha igreja. Entende? Ele não vai na igreja. Ele não vai na igreja. Eu vou. Porque, exatamente. Né? Então, assim, eu vou começar a colocar critérios de salvação. Então, você é salvo em Cristo, mas não é só em Cristo. É em Cristo, mais na igreja. Você tem que estar na igreja. É em Cristo, mais isso. Porque você tem que fazer isso aqui. E aí, qual é o critério de salvação? Então isso não ficou claro pelo apóstolo Paulo. Entende? Tiago ele é mais preciso nessa resposta. Olha o que Tiago vai dizer. Ele vai dizer assim, no verso 12: Feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ser aprovado, ele vai receber o quê? Coroa da vida. Então, na verdade, a salvação é resultado da aprovação. Que coisa, hein? Aí eu vou entender que a aprovação não é apenas aquele momento difícil que eu estou passando, né? É aquele momento assim que, vamos colocar assim, bem esdrúxulo no exemplo, só para vocês entenderem. Aquele rapaz ou aquela moça que eu gosto tanto, que eu estou sofrendo de amor e que não quer saber de mim. Sabe aquela coisa bem adolescente? Aí a gente fica sofrendo, eu estou passando por uma luta. Isso não é a aprovação que a Bíblia está dizendo. Não é a luta que Jesus está falando. Não é. Qual é a luta? Qual é a aprovação? É com respeito ao Evangelho do Senhor Jesus. Quem ouve a palavra, acredita na palavra e sofre pela palavra até o fim, recebe a coroa da vida. Vocês já viram alguma coisa semelhante na Bíblia? Tem um outro textinho que fala sobre isso. Apocalipse diz: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida, será salvo e receberá a coroa da vida. Apocalipse fala sobre isso, né? Todo o final das cartas ele fala sobre a coroa da vida. Mas ele fala de salvação como coroa da vida no final da aprovação. Aí você fala assim, não, isso aqui é para a grande tribulação. Não é não, esse é o princípio. Esse é o princípio da fé. A minha fé só é materializada diante da aprovação. E quando eu venço a aprovação, está confirmada a minha salvação. Eu recebo a coroa da vida. Entendem isso? Isso está claro para vocês? Não é uma teologia que a gente costuma ouvir muito, né? A gente não costuma ouvir muito isso, mas está na Bíblia, gente. Não fui eu que escrevi, só estou lendo. Porque a aprovação, na verdade, é a obediência
E aí o Senhor prometeu essa vida aos que o amam. Então, olha só, Jesus vai falar isso em João. É bom a gente lembrar sempre desse texto, porque isso reforça, né, o que está escrito. Jesus fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então veja só, aí ele continua dizendo lá em João 14, ele fala assim: aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então o que Jesus está falando? Que quem ama, quem obedece os seus mandamentos, quem ouve, é que o ama. Exatamente o que o Tiago está falando aqui. Quem passa pela aprovação e vence a aprovação é aquele que ama a Deus. E esse que ama a Deus, ele vai receber a coroa da vida. Então, gente, olha, esse negócio da gente chegar para a pessoa lá na frente e falar assim: quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, vem aqui à frente. Aí o caboclinho vai lá na frente. Aí ele fala: bom, a partir de hoje o seu nome está no livro da vida. Você recebe agora a coroa da vida. Eu não tenho autoridade bíblica para falar isso, porque a Bíblia não fala isso. Entende? Eu estou inventando moda. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quem recebe a coroa da vida é aquele que vence a provação. Porque só pode ter a coroa da vida quem tem fé. Aí, continuando o texto, diz assim: vocês querem continuar, Tiago? Ele diz assim: ninguém ao ser tentado, porque ele estava usando a palavra provação. Essa palavra provação é peirasos, que ele está dizendo de teste, de prova, de ser experimentado por Deus. E aí ele vai falar: ninguém ao ser tentado. Aí essa palavra tentar, ela tem mais um sentido mal, né, na Bíblia. É peirazo. Não é peirasmo, mas é peirazo. Esse peirazo, ele tem um sentido mesmo de tentar negativamente, tá? Ninguém ao ser tentado diga: eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Olha que coisa interessante. Deus pode ser tentado pelo mal? Não. Ele vai tentar alguém? Não. E aí? Como é que a minha fé vai ser firmada? Então eu preciso do diabo, olha só, eu preciso do diabo para mostrar a minha fé? Não. Quem é que me prova? Deus ou o diabo? Deus me prova. Quem me tenta? Diabo. Isso segundo a doutrina do diabo, tá, gente? O apóstolo Tiago está mostrando isso de uma forma muito detalhada aqui. Ele está falando o seguinte: ele fala: Deus vai me provar, porque a ideia da provação é me fazer amadurecer e crescer na fé. A tentação, ela é para destruir você. E Deus não pode destruir ninguém, porque Ele não pode ser destruído. Então Deus não pode ser tentado, porque Ele a ninguém tenta. Aliás, Ele não tenta ninguém, porque Ele não pode ser tentado. Então, embora Deus seja o autor, não é Ele o tentador. Ele criou o mal, diz Isaías. Deus criou o mal, mas Ele não faz o mal. Não é Ele quem pratica o mal. Não é Ele quem exerce o mal, que é a tentação má sobre alguém, uma provação má. Não é Ele, tá? Então ele diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria. Então vamos falar de guerra espiritual. Vamos falar aqui nesse texto aqui, ó, está falando de guerra espiritual. Estava ontem conversando, sexta-feira eu estava conversando com o pastor Vilaça sobre isso. A gente estava compartilhando alguma coisa sobre guerra espiritual, e ele estava compartilhando o que ele estava lendo, e aí eu desci meu comentário, né? Guerra espiritual, segundo a Bíblia, não é algo que parte do inferno. O maior inimigo que nós temos não é Satanás, não são os demônios. Por quê? Porque eles já foram vencidos. Uma vez vencidos, a Bíblia fala isso. Jesus venceu a todos
todos eles na cruz do Calvário. De que eu tenho medo? Onde é que está a minha luta nesse negócio? Eu não estou em Cristo? Você não está em Cristo? E aí? Onde é que está a nossa luta? Não há problema com isso. Nosso problema não é com o diabo, não são os demônios. Porque eles têm medo de você, porque você está em Cristo. O nosso maior problema somos nós mesmos. Entende qual é a nossa luta? Essa é a maior guerra que nós encontramos. Essa é a verdadeira guerra espiritual. Somos nós mesmos. E eu vou falar, estamos perdendo essa guerra para a gente mesmo. E é a partir da gente que Satanás vai agindo. Então, quando a gente vai alimentando a gente, nós estamos dando instrumentos, força, acesso a Satanás de agir em nós, de operar em nós e trazer mesmo a presença de espíritos malignos para dentro da gente. Porque nós é que somos os agentes liberadores disso. Somos nós. Por isso que ele está dizendo aqui o seguinte, ó, ele está falando, verso 14, ao contrário, cada um é tentado, não é pelo diabo, e muito menos por Deus. Cada um é tentado pela sua própria o quê? Cobiça, concupiscência, desejo, ambição, vontade própria. Gente, o que consiste o reino de Deus? O reino de Deus consiste em anular a vontade própria. Por que Jesus veio? Jesus veio para matar a minha vontade. Por isso Jesus fala, aquele pois que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então há uma necessidade real de anular a minha própria vontade. Então deixa eu ser bem claro para você, bem claro com todas as letras. Todas as vezes que você estiver buscando satisfação pessoal, você está pecando. Mas pastor, meu desejo é tão genuíno. Não, a Bíblia diz que todo desejo do homem é carnal, é pecado. Pastor, mas a minha vontade é boa. Ela é boa ou não? Ela é para a sua satisfação e para o seu ego. Entende? O que eu tenho que fazer então, pastor? Você tem que morrer, anular suas vontades. Total. Eu tenho que matar minhas vontades? Tenho. E tem que fazer nascer em você a vontade de Deus. É nisso que consiste o Evangelho de Jesus Cristo. Está entendendo, gente? Esse é o Evangelho. Eu tenho que abrir mão das minhas vontades? Tem. Mas e as minhas vontades pessoais? Meus desejos pessoais? Meus sonhos. Até eles. Aliás, eu vou até usar e dizer, principalmente eles. Entende? Se eu começar a pensar assim, eu vou entender que até para comer e para beber, e é nesse nível que chegam os apóstolos, até para comer e para beber, eu tenho que fazê-lo não por causa do meu desejo, mas para a glória de Deus. Então para que eu sirvo? Para Deus. Para a vontade de Deus. Eu só existo para a realização da vontade de Deus, dos desejos de Deus. Só. E é nisso que eu tenho que viver a cada dia. Adeus a picanha? Adeus a picanha. Depende, como você está lendo isso, você pode dizer adeus a picanha ou adeus a picanha. Mas diga se passar, não é bom. Temos um livro, o pessoal comentando, calculando aqui, que seria difícil. A gente olhando assim, a gente pensa assim que é difícil. Mas a questão é o seguinte, pelo menos eu percebo assim. O Senhor tem um plano para cada um. Né? Assim, uns na área profissional, na área das atividades dentro da igreja, né? E são planos diferentes para cada um. Né? E quando a gente se conecta a esse plano do Senhor, né? Então nós fazemos a vontade dele de uma forma tal que a vontade dele se plasma de uma forma a nossa vontade, que a nossa vontade
Tem que anular isso. Vou explicar isso. Uma vez eu vi um testemunho que me chocou muito, assim, que assim, me edificou muito. Uma pessoa que teve um chamado missionário, né? E ela, com esse chamado missionário, ela, assim, esqueceu um pouco desse chamado missionário, e disse, não, agora eu vou trabalhar, né? E ela se sentia muito frustrada com relação a isso, muito frustrada, né? Chegou um tempo, uma vez ela sonhou que estava sendo enterrada num caixão, né? E pediu revelação para Deus por que isso estava acontecendo com ela. Disse, olha, porque você tem um chamado que você não está exercendo, né? Eu disse, então tá, se eu vou abandonar esse meu trabalho, vou cumprir o meu chamado, né? E nesse chamado ela se realiza. E pode ser o contrário também, a pessoa ouve muitas pregações, eu tenho que ir para o campo missionário, eu tenho que ir para o campo missionário, eu tenho que ir para o campo missionário, e a gente tem muitos casos disso. E a pessoa fala assim, ah tá, então esse é o meu chamado, de repente não é o chamado dela. E aí, como ela ouve que tem que ir para o campo missionário e acha, da vontade dela, que isso é desejo dela, e vai para o campo missionário, e chega lá quebra a cara. Porque isso não era a vontade do Senhor. Era a vontade dela, que ela achava que era a vontade do Senhor. Então assim, é disso que vem muito, assim, o discernimento, a oração, a comunhão com o Senhor, para você saber realmente qual é a sua, você discernir a sua vontade da vontade do Senhor. Pelo menos é isso que eu penso, discernir. É isso aí. E eu quero concordar com você, eu quero usar. Pode falar. Você deu dois exemplos na mesma conversa, um entrando em conversa com o outro. Você entendeu? O meu sonho, ele vai ser tão interligado com o sonho de Cristo, de Jesus Cristo, sei lá, que ele vai me diga onde é que eu vou entender isso. Pergunta de leigo que eu sou. Onde é que está escrito o meu, o Marcos? Onde é que está escrito o meu caminho? Quem está falando de Tiago, está falando dessas coisas, para mim, eu não sei falar absolutamente nada. Porque eu não posso ter sonho, eu não posso orar. Eu oro, tem que ser de acordo com o dele. E se não for o desejo dele... Boa. Ó, e vamos lá para esse aí. Por que eu não sirvo para nada? Eu não sirvo para nada. Mas eu sei que aquele caminho é o certo. Porque Deus está me, entre aspas, induzindo a seguir aquele caminho. Quem me garante? Não pode ser não sei o que aí. O pecador. Não, o negócio do capeta aí. Ele acha que está indo certo, mas ele está pelo Satanás. Te iludindo, enganando. Olha lá. Como é que por que eu me torno tão... cadê minha vontade? Cadê eu? Nisso consiste o Evangelho de Jesus. A anulação do eu total. Todos os meus desejos, sonhos, projetos... Mesmo sendo um eu total bom? Mesmo. Porque aí é que está. É aí que eu quero chegar. A Bíblia diz que não há... Não bom para mim. Não bom para mim. Foi assim. Bom e mal. Eu posso seguir o caminho. Mesmo um caminho bom. Eu posso seguir o lado escuro da vida e o lado claro. Eu quero seguir o claro. Isso. Aí olha só, mesmo o bom, o que a Bíblia fala? Que todo homem a uma se tornou o quê? Inútil, e não há homem que faça o bem. A Bíblia diz que não existe homem. Todos são inúteis e não há quem faça o bem. Aliás, no mesmo versículo ele fala isso. Não há quem faça o bem. A uma se tornou inútil, porque a intenção do coração do homem é má desde o início. A Bíblia fala isso. Então, para que fez o homem? Quer ver? Vamos lá para Romanos. Vamos lá. Vamos construir esse negócio. A gente vai responder isso aí. Mas é muito legítima essa sua questão, essa sua pergunta. Mas é porque Deus não fez um homem caído como você está falando. Antes a gente era bom. Um homem antes do pecado de Adão, ele não era caído de dentro. Ele era bom. Aí depois eu estou com um problema
Eu acho que o principal chamado de Cristo para nós não é para essa vida, é para a eternidade. Então, como é que eu sei que existe esse tal de eternidade? Não, mas eu não faço essa pergunta se eu não tenho. Então, uma coisa que eu sempre escuto isso de pessoas, eu vou falar evangélicos, que crente é todo mundo crê. Evangélico. Esse aí é o capeta, matou 142 pessoas, conheceu Jesus, vai para o céu. Quem me garante isso? Eu faço mal, é isso que eu estou falando, entre o lado escuro da vida e o lado claro da vida. É isso, a minha dificuldade é justamente essa, entender. Deus é amor, Deus é o bem. Se o cara está agindo mal, quem me garante que ele vai estar disputando o céu junto comigo? Não, ninguém disputa o céu. Olha só, aí a questão é, se eu faço bem, sou de Deus, Deus está comigo. Se eu faço mal, só que a questão é, o que é bem, o que é bom e o que é mal? O que é o certo e o que é errado? Então veja só, a gente vai entrar no critério de justiça que nós vai passar, na verdade, pela nossa avaliação. Então aquilo que eu julgo ser bom é o que me traz salvação. O que eu julgo ser mal me traz condenação. Aí tem um problema, porque aí eu estou com o efeito da árvore da vida em mim. Eu sou o juiz do conhecimento do bem e do mal. Entende? Porque eu comi, lembre-se, havia duas árvores no jardim. Qual era a primeira árvore? Da vida, e a outra? É bom a gente lembrar que essa árvore não era a árvore do mal, ela era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, eu tenho agora, o que ela está dizendo? Daqui vem o meu senso de justiça e dependência de Deus. Eu preciso comer da árvore da vida, mas de Deus vem o que é justo, o que é certo e o que é errado. Agora quando Adão come fruto e Eva, o que passa a acontecer? Eles passam a ser juízes do bem e do mal. Isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso é legal, isso não é legal. Entende? E aí o que nós precisamos fazer? O que é o Evangelho? Agora a Bíblia diz que quando nós temos esse senso de justiça, quando nós caminhamos dessa forma, nós nos tornamos seres caídos, deturpados, deformados, não mais a imagem e semelhança de Deus. Portanto, todos os nossos, para o plano de Deus, todos nós nos tornamos inúteis. Não há quem faça o bem. Somos nada. Todo homem é ruim. Por mais bom que a gente queira ser, ou coisas boas que a gente julgue ser, é ruim. Então, por exemplo, veja só. Porque nós estamos falando de perfeição, a gente está falando de Deus. Vamos dizer, Hitler arrebanhou milhares. Inclusive, os próprios alemães eram assim, idólatras, né, de Hitler, porque Hitler passou uma imagem para os seus de um idealizador, um sonhador, um conquistador. Então o que acontece? Essa visão trouxe para Hitler, trouxe para os alemães, a visão de que Hitler era um grande líder, trouxe assim, né, eles nem sabiam que os judeus estavam sendo maltratados, só para vocês terem ideia. Então assim, para os alemães, Hitler era o cara do bem, do bem. O conceito de bem, ele varia muito entre os homens. De repente aquilo que é bom para você não é bom para mim. Entende? Essa é a grande polêmica e a briga do mundo, porque para alguns o casamento homossexual é uma coisa boa. O que tem amar? Entende? E aí para outros não, isso é mal, eu não quero isso. Bom é mal, é mal, é bom, é bom, é mal. Qual é o critério? O que é o bom, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado? Para uns falam assim, o meu Deus não aceita a homossexualidade. Para outros, aí eles vão falar, mas olha, o meu Deus aceita, porque não há mal nisso. Pensa comigo, o que tem de errado? Amar, não está pegando arma, não está matando, está amando. Qual é o critério de bem e de mal? Então não pode ser a nossa justiça, não pode ser o nosso conceito, não pode ser o meu discernimento de certo e errado. Tem que ser a palavra de Deus. Pode ver que o contexto que o Tiago está falando é o quê? Da palavra, de você conhecer a palavra de Deus e se submeter a ela.
Então ele está dizendo que para isso nós nos tornamos inúteis, porque todo homem é mau desde o início. Se nós somos maus, tudo que a gente faz... Por isso Jesus vai falar que nós precisamos o quê? Morrer para as nossas vontades, morrer para os nossos desejos. Porque, por exemplo, vamos colocar aqui o exemplo do Rodrigo. O Rodrigo falou assim: então por exemplo, eu tenho desejo de passar no concurso, então eu vou parar de fazer o concurso. Tá, você entende que essa é a vontade de Deus? Para de fazer o concurso. Mas vem cá, minha pergunta agora é o contrário: ficar parado é a vontade de Deus? Entende? Aí entra o que a Elisângela falou. Nossas atitudes, elas têm que ser de fato respaldadas na vontade e na palavra de Deus. Só que veja só, gente, não pode ser o critério que eu acho. Por exemplo, aí o Marco colocou uma coisa interessante. Veja só que tudo que vocês estão falando tem uma lógica. O Marco falou assim: mas e se eu estiver enganado? Se eu estiver achando que estou e não estou? Para a gente não correr esse risco, o que a gente tem que fazer? Conhecer profundamente a palavra de Deus. Porque quando eu entendo a palavra de Deus, quando eu estou firme na palavra de Deus, a Bíblia diz que nós não seremos confundidos. Entende? Aí nós não vamos ficar confusos. Será que eu estou certo? Será que eu não estou? Uma vez, por exemplo, quero usar o exemplo do que o Marcos falou, porque isso acontece de verdade. Fui num culto, um rapaz aqui da igreja, ele se converteu no meio pentecostal e veio para a igreja. E aí ele tinha aquele negócio muito assim, bem peteca, né? Pastor, hoje vai ser fogo puro. Aí ele falou: bem, né, irmão? Aí ele chegou, aí ele falou assim: pastor, eu quero ir no monte, vamos no monte, vamos no monte. Aí eu falei: vamos no monte. Ele nunca foi no monte. Aí eu falei: mas você não vai sozinho no monte, não, eu vou com você. Eu falei: vai chegar no monte, coitado, vai se tramelhar. Fui no monte com ele. Aí cheguei lá no monte, aí sentei, fiquei em pé, na verdade, a igreja já estava bem cheia, fiquei encostado numa parede com ele. Aí tinha um corredorzão, o rapaz saiu lá do corredorzão e começou a rodar. Aí veio andando até onde a gente estava. Eu não sei se o cara olhou para mim e falou assim: vou dar um tapa naquele besta ali. Ele veio rodando, igreja grande, tanto lugar para ele ir, ele vem corredor na minha direção. E ele com a mãozinha esticada e rodando. Aí eu falei assim: esse cara vai meter a mão na minha cara, isso não vai prestar. Senhor, segura, Senhor, me segura, Jesus. Segura aí. O cara veio, pá, com a mão na minha cara. Aí eu falei: meu Deus do céu. Aí eu segurei, ele falou: não, se controla. Segurei, eu falei: não, se controla aí, ó. Você está machucando as pessoas. Para um pouco. Aí ele veio e pediu desculpa e tal, né? Aí a gente acabou conversando. Aí conversando e tal. Aí chegou um momento que ele falou assim, aí eu perguntando na vida dele: como é que você está, como é que é aqui e tal, você está na igreja há muito tempo? Ele: não, me converti tem 4 anos, eu agora não lembro muito bem, mas era um torno disso aí mais ou menos. Aí ele falou: estou na igreja e tal, mas ó, pastor, eu tenho passado por muita luta, muita luta, o diabo quer acabar comigo. Aí eu: é mesmo? Como é que é essa luta aí? O que o diabo está tentando fazer? Não, porque ó, antes eu trabalhava no comércio e eu decidi viver para o Senhor. Eu falei: que bom, né, que você decidiu viver para o Senhor. Ele: pois é, e o diabo me atenta por causa disso. Eu falei: é mesmo, irmão? Aí eu falei assim: cara, eu ia dar um apoio para ele, né? Eu já ia falar isso mesmo, tal, ficar firme, né? Mas eu falei: cara, deixa eu ver o que esse cara está falando, né? Eu falei: mas como é que aconteceu realmente? Você fala que é tentação do diabo. Ele: não, eu fechei o comércio e estou 24 horas na igreja. E aí os meus pais estão me sustentando. Aí eu falei: seus pais são crentes? Ele: não, são crentes não. Eu falei: o que você faz na igreja? Ele: nada, eu fico aqui orando o dia inteiro. Eu decidi viver para o Senhor. Aí eu falei: meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você: você é louco, você é tolo, você precisa comer, você precisa vestir, você precisa viver. E há uma lei na Bíblia que diz isso, que nós precisamos trabalhar 6 dias e o 7º descansar. Pai, gente, estou quebrando lei de Deus aí, estou quebrando ordem de Deus. Deus quer que o homem trabalhe, isso é bíblico, entende? Porque a gente fala em viver para Deus, e viver para Deus a gente já pensa: o quê? Eu vou ficar na igreja. Não, gente, esse conceito, veja só como é que as nossas interpretações, elas estão continuamente erradas. A gente precisa entender o que a Bíblia fala. É lei, é Bíblia. Deus fala: eu quero que o homem trabalhe, porque o homem vai comer do suor do seu rosto. Está na Bíblia. Então é vontade de Deus que o homem trabalhe.
Eu não posso, quando o homem não trabalha, ele está fugindo do propósito de Deus. Você está entendendo? Então, esses extremos, eles estão quebrando os princípios de Deus. Só que eu tenho que entender o seguinte: o que Deus quer que eu faça? Qual é a vontade de Deus? Por exemplo, a Elisângela colocou uma coisa muito interessante. Deus tem um corpo, na verdade, o corpo de Cristo, que é a igreja, que deve atuar em todas as áreas da sociedade. Você acha que, por exemplo, professores aqui, eu sei que a Cal quem não tem mais professor aqui? Professor aqui, pronto, pessoal, os professores aqui. Vocês acham que Deus precisa entrar na nossa rede de ensino, professor? Só pela risadinha. Precisa morar lá. Como é que Deus vai entrar nas nossas redes de ensino? Vocês acham que se não tivermos professores de Deus lá, a gente não vai ter uma rede de ensinos curadas, restauradas? Eu ouço dizer, muita gente tem pedido oração com respeito aos professores. Diz que os professores estão estressados, professores estão deprimidos, em depressão, né? Diz que os professores estão ganhando muito bem, mas eles estão... Amém. Você sempre chega nessa parte. Geralmente, tudo mais. Pergunto a vocês aqui, vamos dizer, pessoal da saúde aqui, quem é que tem da saúde aqui? A gente tem 1, 2 ali, né? Tem mais alguém da saúde? Eu sou desempregada. Tá meio doente, né? Tá meio... Ó, o pessoal da área da saúde, eu pergunto a vocês, vocês acham que Deus precisa entrar na nossa rede de saúde? Tá faltando Deus na área de saúde? Tá faltando, não tá, gente? Como é que Deus vai entrar na saúde? Vocês estão entendendo? Agora, se a igreja se excluir da sociedade, como é que a gente pode abençoar? Amém. Temos um Deus abençoe e Deus abençoe. Eu não sei se é o pensamento de todos que está dentro da ideia, onde que ele colocou ali, mas eu queria falar a respeito para ele, talvez. Por exemplo, quando pelo que eu aprendi, né, através desse requisito, não é que você tem que anular o seu sonho. O seu sonho não pode ser maior do que o de Deus. Entendeu? Por exemplo, você tem um sonho em ter algo, por exemplo, né? Não é o que a Bíblia nos ensina, mas você tem um sonho em ter algo. Se você coloca aquilo como Deus na sua vida, né? Aí sim, aí que entra, não faça isso, né? Se aquilo te domina, se aquilo te dá mais prazer do que Deus, então o seu Deus não está em Deus, está ali, naquele objetivo, naquele sonho. É nesse princípio. Não que a gente não possa ter vontades, ou sonhos, ou querer algo, entendeu? É nesse princípio. Não, eu entendi. Ou é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sempre. Pode acontecer. Se Deus tem que estar na saúde, no ensino, então você tem que fazer concurso, então. Você tem que estudar. Mas eu não tenho capacidade, o jeitinho. Não, Deus precisa entrar. Aliás, tem uma área que Deus precisa entrar. A área que precisa morrer total é essa, né? Morrer e nascer de novo. Exatamente. Bom, eu queria aquela hora eu perdi o gancho, mas eu vou aproveitar a questão da picanha que ele falou, né? Tanto é que Deus gosta de churrasco. Ele sempre no Velho Testamento ele queria gordura para ele. Mas vamos lá. A Bíblia fala lá em Mateus 22, versículo 29, diz assim: errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus, né? E Paulo muitas vezes ele fala: o que eu quero fazer, não faço, faço aquilo que eu não quero. Então, mostrando bem essa questão de matar a vontade ou não. Mas o que eu queria deixar bem claro aqui era a questão de que nós somos o corpo, né?
quando a gente quer fazer, por exemplo, fazendo uma analogia, eu acho tão perfeito o que Deus fez, e as comparações que ele colocou, né, que é a questão do corpo, e a gente vai olhando o seguinte: quando uma parte do corpo se sobressai demais, ela impede que o todo, né, haja perfeitamente. E aí chega até gerar a questão do câncer, essas coisas todas, né, que a gente vê. Então, o que a minha irmã disse, a gente tem que estar fazendo aquilo para aquilo que a gente foi feito. E aí, como a gente vai fazer isso? Estando dentro do corpo e buscando a ideia do que Deus quer para nós. Esse conceito que ela colocou cabe para mim em relação à questão de missões. Eu tenho o desejo de ir para o campo missionário, sempre quis. O meu projeto era para ir agora dia 2016, né, mais ou menos por aí, que eu completava 25 anos, aí eu ia pedir baixa, ia sair. Eu e a Valdete estava nessa questão toda. E durante toda a minha vida eu fui pensando nessa situação. Não, e eu vou fazer, e eu quero. Aí chegou um determinado momento da história que eu fui pedir, ver meus assentamentos para saber se eu já podia ir embora ou não, né? E eu entrei num conflito muito grande lá em casa, porque como eu sou mantenedor, né, eu tenho o João, a Giovana e a Valdete para manter e cuidar deles. E eu falei assim: Senhor, eu vou sair, e agora eu fiquei sabendo que eu saía com o meu salário lá embaixo, né? E não tive a coragem de sair. Fui conversar com um pastor muito sábio. Quando eu cheguei para conversar com esse pastor, eu falei assim: pastor, se eu sair agora, eu vou sair quase sem nada. Trabalhei 25 anos e tal, e faltam apenas 5 anos para poder me aposentar e tudo mais. Como é que eu vou fazer? Aí na primeira coisa que veio na minha cabeça, ele chegou para mim e falou assim: você tem fé em Deus? Aí eu falei assim: tenho, né? Eu tenho, mas aquele tenho porque eu já sabia o que os pentecostais fazem sempre, né? Larga tudo, vai e pronto. E aí ele chegou para mim e falou assim: querido, você está trabalhando há 25 anos, Deus errou na sua vida, entre aspas ele disse isso, tá? Deus errou na sua vida, deixou você preso 25 anos aí, te colocou nesse negócio aí 25 anos, para agora você do nada sair, pronto. Aí eu falei assim: eu não sei, porque levando a consideração que ele falou, poxa, era minha vontade ou era a vontade de Deus que eu estivesse aqui? Ele falou assim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Termine a sua carreira e depois vá, porque Deus não erra. Nós aqui, de acordo com as nossas vontades, e quando a gente quer fazer por nós mesmos, nós erramos. Deus não erra. Então o problema maior está nessa. É realmente você acredita que existe um Deus? Baseado no que você colocou, Marcos. Primeira coisa, se você me responder que não, eu vou te dizer o seguinte: não adianta essa conversa, a gente entende o que eu estou falando, tá? A gente levar essa conversa. Se você não crê que existe um Deus, que existe a eternidade, como ele disse, então não adianta a gente conversar ou deixar de conversar. Vai ser a mesma coisa que eu falei com o Espírito. Se você que acredita em reencarnação, se você estiver certo, eu vou ter uma nova chance e vou reencarnar e vou melhorar minha vida depois. Mas se eu estiver certo, você dançou. Você perdeu a sua vida, acaba aqui. Porque Deus tem uma eternidade para mim. É nesse sentido que a gente tem que pensar. Seja Deus verdadeiro, como diz a palavra, e todo homem mentiroso. Baseado nisso, meu irmão, aí a gente vai para o futuro. Temos que buscar em Deus. Deus, é isso que o Senhor quer? Ele vai responder. O problema hoje é que a gente não pergunta, a gente pergunta para o a gente pergunta para o Valdemir, quer buscar respostas em homens que, como ele mesmo disse, estão com o joelho de inútil, não sabem que é o bem e que é o mal. Entenda o que eu estou falando, né? Mas se a gente entra em contato diretamente com Deus, busca esse Deus verdadeiro, a resposta vem. A gente entra no corpo e tudo vai ser perfeito. Em teses, quanto mais Bíblia você souber, menos erro você tem. Menos erro você vai ter. Então, gente, olha só. O que acontece é o seguinte: a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos viver conforme a vontade de Deus. Por isso, é importante a gente entender no verso 16 que ele fala assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, olha só, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de sua criação. A Bíblia vai dizer, Paulo vai chamar quem de primícia da criação?
para chamar Jesus de primícia da criação. Agora, Tiago vai dizer que Deus vai nos chamar como primícias da sua criação. Nós somos como Cristo. Entende? Então, a partir do momento em que nós não nos deixamos enganar, entendemos que de Deus vem tudo que é bom e tudo que é perfeito, então a Bíblia diz que aí o querer de Deus, olha só, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade para sermos o que? Segundo Cristo, a primícia da criação. Então Deus quer nos restaurar a condição, porque quando Paulo chama Jesus de primícia da criação, Paulo está falando de uma qualificação humana de Jesus. Então ele está falando que Jesus, como Abraão, como homem restaurado, é a primícia da criação de Deus. Porque é para isso que Deus criou a mim e a você, para sermos o quê? Primícia da criação. Ou seja, de tudo que Deus criou, o que Ele vê de mais importante sou eu e você. Restaurados, não caídos. É por isso que o Evangelho precisa entrar na gente, para mudar o nosso coração, para fazer morrer a nossa velha natureza e fazer nascer a natureza de Deus. Então é importante a gente entender a função do Evangelho de Jesus em nós. Paulo está tratando aqui, Tiago está tratando aqui exatamente isso. Fazer morrer a nossa vontade, fazer morrer os nossos desejos, fazer morrer a nossa carnalidade, o nosso homem, tudo, para que nós possamos ser recriados à imagem de Deus. Porque a partir do momento em que somos recriados para a glória de Deus, nós vamos viver para a glória de Deus. A gente falou aqui de profissão, né? Vocês podem observar que a gente tocou no dinheiro, indiretamente falando. A gente tocou em sonhos, tocou em realização profissional. Só que a Bíblia ela vai mais além. Ela não tocou nesse assunto. Você sabe o que ela tocou? No comer e no beber. Praticamente é uma necessidade humana. Entende? Todo mundo precisa comer aqui, não precisa? Todo mundo precisa beber, não precisa? A Bíblia fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Gente, você sabe o que a Bíblia está ensinando? Que até o seu comer e o seu beber não pode ser pela sua vontade. Ai, que vontade de comer. Estou com desejo de comer aquela sobremesa, aquela iguaria. A Bíblia diz o seguinte: que você tem que comer e beber para a glória de Deus. Ela não está dizendo que o que você come e bebe é para a glória de Deus. Ela está dizendo que você tem que comer e beber para a glória de Deus. Olha a diferença. Entende? Ela vai mais além. Ela transpõe a ideia. Também te amo. Então o que acontece? Vamos aqui para o final. Então, olha só, até o meu comer e o meu beber, eu tenho que pensar o seguinte: espera aí, eu estou comendo para a glória de Deus ou estou comendo para a minha satisfação pessoal, meus desejos? E é interessante, você fala assim: vem cá, como é que a gente trabalha isso aí? A Bíblia vai dar orientação lá. Está entendendo que até para comer e beber precisa de orientação? A Bíblia vai me dar orientação. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala que eu posso comer carne. E ele diz o seguinte: a Bíblia fala o seguinte: quando você tiver desejo na tua alma de comer carne, você coma até saciar o desejo da alma. Salvou o churrasco. Aleluia. Já pode me comer. Não, você falou do churrasco, né? Já salvou o churrasco. Já salvou o churrasco. Mas o que acontece? Eu tenho que entender que eu preciso comer o que é necessário para a minha manutenção, para a minha saúde. A gente tem um médico aqui, vamos lá jogar a culpa para ele. Porque eu me livro de qualquer dúvida, qualquer questionamento. Qualquer pergunta que vocês tiverem, pergunta para ele que ele responde. Vamos lá. Dr. Wellington, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem doença originária da alimentação? Muitas. Muito bem. Mas também pode ter qualidade de vida, isso aí todo mundo sabe, isso eu estou perguntando para confirmar. Qualidade de vida
com a alimentação também. Então a alimentação pode ser para saúde ou para doença, para vida ou para morte. Muito bem, vocês estão entendendo? Então o que acontece? O problema é que, deixa eu perguntar mais uma coisa. Os brasileiros, em geral, pelos seus clientes, comem bem ou mal? Mal? Entendeu, gente? O problema é esse, ó. A gente não segue. Agora, se a gente come mal, segundo uma autoridade médica falando aqui, ó, se a gente come mal, é porque a gente não segue os princípios bíblicos. Entende? O que eu gosto dos adventistas, por exemplo, é que eles são muito criteriosos com a alimentação bíblica. Você já pegou paciente adventista? Já teve? Saudável, né? Ele não é gorducho não, né? Isso é diferente do pastor da Manancial, pelo que eu acho. A alimentação é importante. Interessante os adventistas porque eles comem, eles são rigorosos na alimentação. Isso faz a boa vontade de Deus, né? Vocês entenderam, gente? Então veja só, porque às vezes a gente fica assim, porque os adventistas não podem comer isso e aquilo. Eu, graças a Deus, posso. Aí vai lá pro bacon, aí vai lá aí fica gordão, aí vai ter uma parada cardíaca, tá lá e, ai, Jesus me cura, em nome de Jesus. Não, gente, você está buscando a doença. Entendeu? A alimentação é importante. Então, se eu entendo os critérios bíblicos, eu vou cuidar de cumprir a vontade de Deus em tudo, até na alimentação, até comendo e bebendo, eu como e bebo para a glória de Deus. Aí você não vai pegar lá carne de porco, bacon, na frente de um adventista e falar, eu posso. Você não pode. Quem é o idiota da história aí? Entende? A gente está sendo muito trouxa. Então a gente tem que parar e repensar totalmente a nossa fé pela palavra de Deus. Tudo bem? Nós vamos parar por aqui, porque isso aqui é só o início do que Tiago tem para discutir.